Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém mesmo? Prazer estar aqui nessa noite. Para quem me conhece, meu nome é Fábio Gomes. Para quem não me conhece, continua o mesmo nome, é um prazer mesmo estar aqui. E hoje, a gente está recebendo uma visita aqui ilustre do pastor José, né? Da igreja Kadosh aqui do bairro, é o nosso adversário. Já levou 3 membros nossos, nós estamos procurando aí para pegar ele. Brincadeira, irmãos. E ele veio aqui sondar mais uns membros para levar para lá. Brincadeira, eu tive o prazer de ir lá na igreja dele também. Tomei um café lá com ele. E ele veio aqui nos visitar hoje. Seja muito bem-vindo, pastor. Se o senhor estiver essa igreja, pode vir se congregar com a gente. Brincadeira. E a gente também... A gente está recebendo também a visita do Rogério, né? Aqui o filho do seu Lucas. Gente muito boa para a família dele. Gente fina demais. Seja bem-vindo, Rogério. Que Deus te abençoe. E queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Ah, rapaz, tem aqui também a mãe da Mônica, é? Gente fina demais, rapaz, nos visitando. Eu não estava conhecendo por causa da máscara e das lentes de contato azul, mas seja bem-vindo, viu? Um abraço, Deus lhe abençoe. Mateus capítulo 4. Quem for achando, vamos ficar de pé, irmãos, que o pregador é meio fraco. E você ficando de pé, você movimenta aí o sangue e evita de você dormir na hora do culto, tá bom? Mateus capítulo 4. Vamos ler. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ela é santa, ela é fiel, ela é poderosa para nos salvar, para nos transformar e para nos libertar. E ela é poderosa, Senhor, para nos convencer do pecado, do juízo e da verdade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade nessa noite para falar aos nossos corações. Traz revelação, Senhor. Que essa palavra, ela renove a nossa mente. Nós, como a tua igreja, repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus toda a investida do inimigo, toda a distração. E declaramos nesse lugar espírito de revelação. Em nome do Senhor Jesus, a igreja que crê diz... Podeis assentar, meus irmãos.
Irmãos, eu quero falar um pouco hoje de identidade. Existe aqui, nesse texto, duas óticas, ou duas identidades de filho de Deus. Existe uma ótica de ser filho de Deus na visão de Deus, na ótica de Deus. E existe também uma maneira de ser filho de Deus na ótica do diabo. E a Bíblia diz que ela não ensina em canto nenhum que nós devemos fazer apologia ao diabo. Né? Porque tem gente que faz apologia ao diabo, coloca ele em uma posição que ele não tem poder para estar. Tem crente até que tem medo do diabo. Mas a Bíblia não ensina isso. Mas também a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Que o que é ardis? Ardis é como se fosse uma furadazinha de uma agulha, que às vezes você não sente. Então o inimigo, ele trabalha de uma forma muito sutil, e a Bíblia nos ensina que a gente não deve ignorar. Então a gente vê aqui, queridos, que aqui era o início do ministério de Jesus, segundo escreveu Mateus, né? O coletor de impostos. E antes do ministério dele começar, a Bíblia diz aqui que o Espírito o levou ao deserto. Deixa eu voltar aqui. E a gente vê aqui na Bíblia que a palavra Espírito aqui está com a letra E maiúscula. Quando está assim, irmãos, é o Espírito de quem? Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando está minúsculo, é o Espírito do homem. Então, quem levou Jesus ao deserto aqui foi o Espírito de Deus. Amém? Então, isso quer dizer que a Bíblia, ela está querendo dizer o que aqui para nós? Ela está querendo dizer que Deus também nos leva ao deserto. Foi Deus que levou o seu filho para o deserto. Não foi o diabo que levou ele para o deserto. Foi Deus que o levou para o deserto. Se Jesus, irmão, a pessoa mais santa, perfeita, pura, que andou nessa terra, foi levado por Deus ao deserto para ser provado, você imagine eu e você. Então, vamos aqui tentar extrair para nossas vidas princípios. A gente vai ver aqui a estratégia do inimigo e tentar perceber se ele não tem tentado essa mesma estratégia na nossa vida. Tá bom? Deixa eu só... A Bíblia diz aqui que Jesus ele passou 40 dias sem comer. 40 dias. E isso foi o bastante para Jesus perder muitos quilos. Ele estava debilitado, faminto, desfigurado. Então Satanás sugere para ele que faça um milagre transformando pedra em pães. Pedra em pães. Jesus tinha esse poder, meus irmãos? Sim, ele tinha um poder. Aliás, ele nem precisava de pedra para fazer pão. Se ele quisesse, ele fazia chover pão ali. Então a gente hoje vive um tempo em que quando o crente está passando por falta de pão, né, porque o pão ele é muito subjetivo, ele está falando as nossas necessidades físicas, a questão financeira, né, o dinheiro que entra na sua mão, às vezes o negócio fica difícil. Às vezes nós passamos por crise, às vezes nós andamos no limite do limite. Às vezes vai tudo bem nas nossas vidas. Dinheiro está ali, sobrando. Você tem um cuidado de guardar. Você é um dizimista fiel, um ofertante fiel. Anda correto, é honesto. Mas de repente, parece que o tempo fecha. Parece que aquele dinheiro não rende mais do que rendia antes. E nós começamos a passar por escassez. É que um amigo, é o que eu digo às vezes. Rapaz, tem dia que R$10... é uma gorjeta para nós. A gente dá para uma pessoa e nem... Mas tem dia que R$10 é a nossa sobrevivência. Ainda digo mais. Tem dias que nós olhamos para os céus e diz, se eu tivesse 10 conto no bolso. Tem tempos assim. Então, quando a gente é filho de Deus,
Deus também nos leva ao deserto. Eu sei que não é uma notícia muito agradável, mas quando você entender o sentido dessa mensagem, você vai se alegrar. Porque a gente vai entender hoje aqui qual é a estratégia do inimigo. A sua falta de pão não diz nada a seu respeito. Primeira coisa que a gente tem que entender. A sua falta de pão não diz nada a seu respeito. Quem olhava para Jesus naquele momento, com fome, sozinho, no deserto, magro, porque ele perdeu 40 dias, irmãos. Desfigurado. Qualquer um diria que ele estava em pecado. Qualquer um diria que ele estava debaixo de maldição, que Deus estava pesando a mão sobre ele. Mas não era verdade. Mas para nós hoje, é muito fácil interpretar assim, porque está escrito para nós. Mas imagine só, vamos nos colocar aqui dentro da história. Se você vem andando pelo deserto naquela época, e você se encontra com um homem com fome, magro, desfigurado, será que você e eu iríamos o identificar como filho de Deus? Eu vou ser mais razoável. Quando nós nos deparamos com alguém que está passando necessidade, quando alguém nos pede pão, quando a gente percebe alguém na igreja, um irmão ou uma irmã, que está passando uma crise financeira, muitas das vezes não vem aquele santo julgamento, é porque essa pessoa não é fiel, é porque o fulaninho é orgulhoso, é porque o irmão ali é só misericórdia. Não, vai ver, está em pecado. Também vive falando mal dos outros. E quando é nós que estamos passando por crise, nós oramos, jejuamos, e muitas das vezes o milagre não chega. E vem logo aquelas dúvidas da nossa mente. Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que Deus não está se importando comigo. Se ele estava com fome, irmãos, é porque ele não tinha pão. Ele estava passando necessidade. Jesus, naquele momento, estava passando necessidade. Às vezes nós nos julgamos tão infelizes quando estamos passando por crise. E eu acredito que isso é como é que eu posso dizer? Eu acho que essa questão da nossa identidade tem atrapalhado a igreja de evangelizar. Tem atrapalhado a igreja de ganhar almas para Jesus. Porque a igreja, ela permitiu que Satanás manchasse a sua identidade. Não, eu estou passando por crise. Como é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Qual autoridade eu vou ter para falar de Cristo para as pessoas? Porque se eu mesmo estou passando necessidade na minha casa, como isso vai acontecer? Então a gente precisa, irmãos, nessa noite, eu acredito que Deus, Ele quer restaurar a identidade da igreja. Porque Deus, eu acredito que Ele quer nos levar a servir a Ele pela pessoa que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar. Deus, Ele quer que a gente ande na contramão do mundo. O mundo vive pelo que tem. O mundo é pelo que tem. Mas com Deus é diferente. Nós somos o que somos porque Deus está em nossas vidas. Deus, quando entregou o filho dele para morrer naquela cruz, não tinha nada em nós que o agradássemos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que quando nós estávamos em pecados, mortos por causa dos nossos delitos, Ele entregou o seu filho por nós. Então, se a gente não lê a palavra e pedir a Deus que
tire as escamas dos nossos olhos, tire os preconceitos da nossa mente, a gente não vai conseguir extrair da palavra o verdadeiro evangelho. Eu acredito que em algum momento nós nos afastamos do verdadeiro evangelho. Eu acredito que se eu e você chegarmos na nossa casa hoje e a gente for realmente olhar de uma maneira honesta, sincera, equilibrada, a gente vai perceber que a gente tem muito mais do que o que a gente precisa. E que muitas das vezes a gente está passando em crise por causa disso. Porque a nossa alma ela é uma fonte inesgotável. E a mídia ela tem manchado a nossa alma, a nossa mente ela está doente. Hoje foi lançado um modelo de celular. A pessoa vai lá e parcela em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Antes de terminar de pagar aquelas parcelas, muitas das vezes a empresa vai lá e lança outro celular. Aí a pessoa vai lá de novo, não, mas só falta 2. Só faltam 2. Dá para pagar. Compra outro. E assim vai. Se a gente olhar para 10 anos atrás, irmãos, eu sou um dos mais jovens aqui, mas olhe para 10 anos atrás. E olhe para você hoje. Eu duvido que hoje você não tenha mais coisas do que há 10 anos atrás. Eu duvido. Eu duvido que hoje você não esteja em uma melhor situação da sua vida. Talvez hoje você está vivendo a melhor fase da sua vida. Mas porque essas mentiras estão na mente do crente, ele anda de cabeça baixa, triste, depressivo. Tem tudo. Lá em casa, nem para encher uma garrafa d'água a mais, você não precisa fazer força. Comprar um aparelho lá, que ali para mim é cor de preguiçoso. Aperta no botãozinho, a água sai do garrafão e enche a garrafa. É muita moleza, meu irmão. E eu tenho parado nesses dias para refletir sobre isso. Se a minha geração, que tem 40 anos, está sendo envolvida nesse sistema, imagine os nossos filhos. Imagine o que vai ser de nossos netos. É raro, é muito raro, você ver hoje um adolescente que não tem um bom celular. É muito raro. Mas o inimigo conseguiu colocar na nossa mente que isso é uma necessidade. E muitas das vezes, Deus nos leva ao deserto para poder confrontar o nosso coração, para que nós possamos entender e diferenciar o que realmente é necessidade. Isso é preciso. A falta de pão não tem nada a ver com a sua identidade. Não tem nada a ver. Como é que nós julgamos? Ontem eu estava numa célula, dando um estudo, e eu estava dizendo lá, Deus, o Senhor Jesus, Ele não chamou nenhum homem de Senhor aqui na terra. Pilatos, Ele não chamou de Senhor. Ninguém. Mas teve uma coisa que Ele chamou de Senhor. O dinheiro. Ele disse, não podeis servir a 2 senhores. A Deus, não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque Jesus sabe o poder que o dinheiro tem em nossas vidas. Então, para a igreja hoje, não faz mais sentido falar de Jesus para o seu vizinho. Não faz mais sentido falar de Jesus para os seus filhos. Eu sou de uma época que quando a gente aceitava Jesus, a gente ia correndo para anunciar. Porque a gente ia para Jesus, não por aquilo que Ele podia nos dar, mas pela pessoa que Ele é. E naquela época, há 13 anos atrás, quando eu me converti, pelo menos eu não vi, não era pregado uma mentira que é pregado hoje.
te diz que Jesus te aceita do jeito que você é. Irmão, isso é uma mentira tão grande. E tem enganado tantas pessoas. Isso não está escrito, que Ele te aceita do jeito que você é. Em canto nenhum na palavra de Deus, Deus recebeu alguém. Deus aceitou, aliás, alguém do jeito que Ele é. Não, você é uma prostituta. Eu te aceito do jeito que tu é. Vamos, continue prostituta. Não. Ele recebe a pessoa do jeito que ela é. Ele não rejeita ninguém. Mas jamais Ele vai permitir que a pessoa continue do mesmo jeito. O filho pródigo saiu insensato, orgulhoso, cheio de si. Voltou pobre, miserável, mas humilde. Todo sujo, comendo lavagem, querendo ser um empregado do pai dele. O pai correu ao encontro do filho, o recebeu com um abraço. Depois que ele recebeu o filho, ele deu ordem para que desse um banho nele, trocasse as suas vestes e colocou uma aliança na mão dele. Então Jesus, o rei, o pai, que é comparado a Deus naquela parábola, recebeu o filho, o abraçou, mas não permitiu que ele ficasse do mesmo jeito. Ele foi banhado, trocaram as suas vestes e foi colocado uma aliança no seu dedo. Assim é as nossas vidas. Nós chegamos na presença de Deus cheio de orgulho, cheio de pecado. E muitas pessoas hoje não têm conseguido abrir o coração para Jesus, porque quer negociar com Ele. Não, mas é só uma mentirinha, deixa eu continuar só mentindo. Senhor, é o meu negócio, é o meu trabalho. Ele não aceita. Ele não negocia. Não negocia. Veja, irmãos, que Satanás começa dizendo: se tu és filho de Deus. Satanás, ele quer minar a nossa fé. Vou dizer de novo. A igreja, eu e você, precisamos voltar a essa essência do Evangelho. Porque o Senhor nos recebe, nos lava, nos purifica, nos dá a sua salvação, derrama do seu Espírito sobre nós, e Ele nos envia a levar essas boas novas aos perdidos. E perdido na Bíblia não tem nada a ver com ter algo aqui nessa terra. A salvação tem a ver com que a pessoa está indo para o inferno e chega lá um bom mensageiro, que é a igreja, apresenta aquela pessoa as boas novas, ela recebe e ela é salva. E a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas em lugar nenhum diz que há uma festa no céu quando alguém é curado, quando alguém recebe um carro, quando alguém paga as suas dívidas. Porque a maior salvação que pode acontecer nessa terra, o maior milagre, é alguém que é filho do diabo se tornar um filho de Deus. É disso que fala o Evangelho. Mas nós precisamos ser curados da nossa identidade. A minha esposa, quando a gente se converteu, antes dela se converter, ela só usava roupa indecente. E eu lembro que nessa época, ela ficou uns 6 meses ou mais indo para o culto só com uma calça. Porque era a única roupa decente que ela tinha. E ela juntou todas as roupas indecentes dela, botou numa sacola para queimar. E a irmã dela chegou na hora, eu me lembro como se fosse hoje. Não, me dê para mim, me dê para mim. E a minha esposa falou assim, detalhe, antes da gente se converter, eu só faltava quebrar o pé do vidro dela para ela usar roupa que preste. Quando ela se converteu, ela tomou a decisão de mudar. E quando a irmã dela chegou e disse, não, mulher, dá para mim essas roupas, tu vai jogar no mato. Ela disse, não, não vou dar maldição para ninguém. Eu vou queimar. Aí a irmã dela, a tua igreja devia ensinar, era vocês a ajudar, dar roupa para os outros. Mesmo assim, ela foi lá e se posicionou.
queimou a roupa dela e ficou só com uma calça para sair. Mas nós não faltava um culto. Um culto. Porque a alegria que a gente estava sentindo dentro de nós era maior do que qualquer roupa. Era maior do que qualquer riqueza. É essa alegria que precisa novamente incendiar nossas vidas. É isso que vai fazer com que os crentes se posicionem no seu trabalho. Isso é que vai fazer com que os crentes sejam a mesma pessoa na igreja, e seja na sua casa, seja lá no seu trabalho, no colégio. Não vai ser uma pessoa na igreja e outra pessoa totalmente diferente lá no colégio. Agora eu me lembrei de um amigo, que nessa época, isso está com uns 10 anos atrás, eu trabalhava de mototáxi, e esse amigo foi que arrumou para mim lá, era uma empresa de sistema de rádio, e ele era da minha igreja, a gente se congregava no mesmo canto, e nossos casamentos foram no mesmo dia, né? E lá na igreja o cara corretíssimo, um cara, paz do Senhor, irmão, fala, paz do Senhor, meu irmão, e tu não conhecia ele pessoalmente, nunca tinha ido na casa dele. Aí eu sei que a gente conversando, depois do casamento, a gente ficou amigo, a gente conversando, e eu disse para ele que eu estava parado, e eu tinha uma moto, e ele arranjou esse trabalho para mim. Tranquilo, comecei a trabalhar. E um dia, irmãos, eu lembro que eu estava ali na Unifor, eu cheguei, já tinha um motoqueiro lá, que lá tinha um ponto, parei a moto, cumprimentei o rapaz, fiquei sentado lá com ele. Aí teve um momento que a conversa parou, aí eu botei o rádio aqui e baixei minha cabeça. Quando eu baixei minha cabeça, esse cara olhou assim e disse, olha aí, meu irmão. Rapaz, irmão, o susto grande que eu tomei. Eu pensei que era um trem que vinha desgovernado, ou alguém com uma arma, que eu olhei de uma vez aqui para trás, para olhar, quando eu olhei, era uma mulher que ia passando. Ô, irmão, como eu tive vontade de dar um bufete nele. Só do susto que eu levei, para ele fazer eu olhar para uma mulher. Só que aí eu engoli ali, e virei de novo e baixei minha cabeça. Continuei de cabeça baixa. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, tu é evangélico, né? Aí eu me assustei de novo, olhei a cara, eu levantei, sou, mano. Sim. Por que tu percebeu? O susto foi tão grande que eu fiquei, não, cara, quero te pedir desculpa, porque eu te mostrei a mulher ali que ia passando e eu não sabia que você era evangélico. Cara, me perdoa. Eu disse, não, cara, tranquilo, pode ficar tranquilo. Desse dia em diante, a gente começou a conversar e eu comecei a pregar para ele. E eu descobri que ele era um crente desviado. E nós tínhamos aqui na cidade, irmão, uns 30 pontos. Era raro uma noite para a gente não se encontrar num ponto. Não era combinado. Quando ele me vira, rapaz, não acredito não, mas isso é perseguição. E eu falava de Jesus para ele. Um dia eu fiquei bem uns 15 dias sem ver ele. Disse, rapaz, cadê o fulano, meu irmão? Eu só via a voz dele no rádio, porque era pelos códigos, e eu via ele pegando as corridas, eu não me encontrava mais com ele. Aí um dia eu estava no ponto, ele chegou, quando eu olhei a feição dele, irmão, eu percebi já a diferença. O cara com outro semblante, um brilho. E ele chegou perto de mim, pegou na minha mão e disse assim, irmão, eu quero te agradecer. Aí eu, por quê, macho? Cara, tu falou de Jesus para mim, meu irmão, eu fui para a igreja de novo, eu me reconciliei, Deus está restaurando a minha vida. Aí, irmão, comprei uma moto. Tudo começou com um irmãozinho orelha seca, que era eu, que teve a oportunidade de pecar, olhar para uma mulher, mas decidiu negar a si mesmo e honrar o Senhor diante dos ímpios. Se eu olho para aquela mulher, eu digo, realmente é muito bonita mesmo, compadre. E depois de meia hora eu fosse falar de Jesus para ele, ele ia olhar para mim assim, como é que é, mano? Vê a diferença de alguém que aceita Jesus para a honra e glória do nome dele e segue fiel na sua presença. Aí detalhe, esse meu amigo lá, que tinha casado, a gente fez o casamento junto, um dia eu cheguei numa turma lá e perguntei por ele. Só para vocês viram o fulano? Os caras, rapaz, deve estar por aí, mano. Tu conhece ele da onde? Eu disse, não, mas ele é da minha igreja, ele é crente, ele é da minha igreja. Como é que é? O 07, era o código da gente lá, né? Sim, irmão, o 07. O cara é da minha igreja, irmão, nosso casamento foi no mesmo dia. O cara é crente. Conversa é essa, mano? O 07 é um vergonha namorador, mano. Mas tu tá confundindo, mano. Aí nessa época não tinha WhatsApp, né? Não tinha essas coisas de foto para mostrar foto. Eu disse, macho, o 07, aquele cara meio gordinho. Sim, o 07. Aí com fé, o cara chamou lá a corrida, aí ele foi e reportou. Central 07 de QAP. Aí pronto, aqui ele, ó. Nele, você é.
Essa Paulo não acredita não. Eu fiquei morrendo de vergonha por ele. Eu comecei a orar por ele. Senhor, me ajuda a ajudar o 07. E fiquei. Aí um dia a gente se encontrou. Aliás, eu saí de lá, consegui um emprego. Aí apareceu uma vaga lá, eu chamei ele veio. Aí lá, a gente ficava sentado esperando as entregas. E eu comecei a conversar com ele. Eu disse, meu irmão, cara, eu fiquei sabendo disso de você, eu fiquei tão triste. Meu irmão, você tem uma esposa, você tem filhos. Você todo domingo está na igreja, recebendo a palavra. E a fama que você tem aqui de namorador. Nessa hora ele ia baixando a cabeça, se envergonhando. Meu irmão, se arrependa. Cara, é maravilhoso andar na presença de Deus. É maravilhoso servir a Deus com integridade. Cara, você sente um amor, uma presença dentro de você, uma alegria que dinheiro nenhum pode te dar. Comecei a falar para ele. E ele disse, Fábio, cara, é verdade. Mas a partir de hoje tu vai ver, mano. Eu vou ser um crente de verdade. Até a última notícia que eu tive com ele, o cara se tornou um homem de Deus. Um cara de exemplo. Um cara que começou a andar em santidade, a honrar a sua família. Chegava na igreja, você olhava para sua esposa, uma mulher feliz, porque estava andando do lado de um grande homem de Deus. Deus, irmão, não negocia princípios. E a gente precisa voltar novamente a esse primeiro amor. Servir a Deus de qualquer forma, irmão, não pode. Não pode. Deus quer fazer tantas coisas. E quando a pessoa está no pecado, andando dessa forma, ela fica cega. Jesus, irmãos, ele está voltando. E às vezes eu fico imaginando, meu Deus, será que não... Quantas pessoas não vai acontecer de chegar lá no céu? Porque às vezes as pessoas pensam que vai chegar no céu e vai ficar lá que nem doido. Não vai conhecer ninguém, não, senhor. Nós vamos sim, chegar lá no céu. Ó, o pastor José, rapaz, e aí, vamos dar um abraço lá. Rogério, mano. Tomara que a gente esteja lá, né? Vamos estar, em nome de Jesus, pela fé. Mas eu fico imaginando. O cidadão chegar no céu. De repente ele olhar lá, não vê o seu filho, não vê a sua esposa, não vê o seu pai, não vê a sua mãe. Lembrando que lá a gente não vai ter mais esses laços. Vocês lembram que o fariseu chegou para Jesus e disse, olha, mestre, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma mulher casou com o marido, ele morreu. Depois ela casou de novo, ele morreu. Depois ela casou de novo, ele morreu. Foram 7 maridos. Por fim morreu o 7º. Lá na eternidade, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus falou, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Lá no céu, não se dão em casamento. Lá no céu, vocês serão como anjos. Então lá não vai ter sede, não vai ter fome, não vai ter tristeza, não vai ter necessidade. E o mais importante, lá nós vamos viver eternamente na presença de Deus. E eu fico imaginando. Nós estamos correndo atrás de muita coisa, atrás de trabalho, atrás de dinheiro, pagar a casa pio, comprar roupa nova, comprar um relógio e não sei o quê. Não, mas uma loucura, ninguém para mais, ninguém dorme mais, é briga dentro de casa, é confusão, não vai para a igreja porque está atribulado, porque não conseguiu pagar o galego, porque está devendo fulano, está devendo o cartão, e o marido indo para o inferno, e os filhos indo para o inferno, e a gente não enxerga. Qual evangelho nós temos vivido? Satanás continua dizendo até hoje, se tu és filho de Deus, duvidando da nossa fé, levando a gente a querer ter uma fé miraculosa. Parece que Jesus andou nessa terra só fazendo milagres. É mentira. Leia as escrituras. Jesus mais ensinou do que curou. Jesus mais ensinou do que expulsou demônios. Porque é a palavra que liberta. É a palavra que me transforma.
É que eu sempre digo que eu posso vir aqui, eu posso gritar, eu posso espernear, dar um mortal, gritar, chorar, botar aqui um louvorzinho baixinho para poder mexer nas suas emoções. Mas se não tiver o poder de Deus vai ser só uma palestra. Você vai sair daqui morto e eu também. Porque Deus nos levantou para anunciar a sua palavra. A sua palavra. Nós somos mensageiros do Senhor. Deus poderia ter escolhido os anjos. Mas não. Eu vou escolher os seres imperfeitos. Eles são cheios de debilidade, de falhas, mas eu vou derramar sobre eles do meu espírito, e eu vou usar a vida deles para ganhar uma multidão naquela terra, e ainda para pisar na cabeça do diabo e humilhar ele. É assim que Deus faz. Jesus nunca pôde salvar um fariseu, nunca pôde salvar um mestre da lei, porque eles chegavam perto de Jesus perfeitos, eles eram perfeitos na mente deles. Mas Jesus salvou a prostituta. Jesus salvou o cobrador de impostos. Jesus salvou o endemoniado de Gadara, que andava, que as pessoas tentavam aprisionar ele nas correntes, mas não segurava ele. Porque nele habitava uma legião de demônios. Só é salvo por Jesus quem entende que é miserável. Quem entende, irmão, que é pobre de espírito. Quem entende que sem Deus não é nada. Quem entende que não faz sentido uma vida aqui nessa terra sem Jesus. Você consegue viver. Não vou mentir para você, não. Você consegue viver nessa terra sem Jesus. Consegue. O problema mesmo vai ser quando você morrer. O problema mesmo vai ser quando a pessoa morrer sem Ele. Então até as nossas orações se tornou materialistas. Poucas pessoas oram por salvação. Não incomoda mais a gente. Está morando com pessoas que não é salva. Dormindo com pessoas que não são salvas. Ontem eu estava dando uma palavra sobre a tribulação. Que a Bíblia diz, ai daquelas que estiverem grávidas. Por quê? Porque a mulher vai estar aqui, ó, com a barrigona 8 meses, e de repente o bebê é arrebatado. De repente a pessoa vai dormir, o casal, você acorda, procura o cônjuge na casa onde ele foi arrebatado, ficou só a roupa. Vai procurar o filho, foi arrebatado. Mal vai para a igreja, reclama de tudo, mas vai ter um domingo que vai se arrumar, vai para a igreja, chegar lá não vai ter mais ninguém, porque a igreja foi arrebatada. É uma promessa, e eu vejo a cada dia, ficando mais próximo à volta de Jesus, mais próximo, só que nós estamos presos a essa terra, presos. Parece não viver aqui eternamente. Tem uma conta para o dia 30. Hoje é quanto? A pessoa já está. Oh, meu Deus. Infelizmente, hoje, há alguns pastores que usam essa teologia criada por Satanás. Do tipo, se você é filho de Deus, tem que ter pão. Se você é filho de Deus, tem que ter milagre na tua vida. Se você é filho de Deus, você não pode passar por necessidade. Se você é filho de Deus, você não pode chorar. Teologia de Satanás. Voltemos para as Escrituras. Estevão é impactado pelo poder do Espírito Santo. Um dos primeiros diáconos da igreja. O cara vai pregar, o cara era tão ungido, tão usado por Deus, que ele teve uma visão dos céus abertos.
e viu Jesus sentado à direita de Deus. O que foi que ele ganhou como recompensa? Pedrada na cara. Estava em pecado, Estevão? Hein? Paulo diz: eu sei o que é viver em fartura, mas também eu sei o que é viver na escassez. Eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. É isso, irmão, que eu tenho pedido a Deus. Eu não quero viver para essa ambição da vida, que não tem limite. Que o pai não tem mais tempo para sair com os filhos. Que o marido não tem mais tempo para passear com a esposa. É uma loucura, não tem paz. Eu vi um pastor, que eu esqueci o nome, pastor José, numa entrevista, e o entrevistador, que é o pastor César Cavalcante, fez uma pergunta para ele. Ele é um senhor, 70 anos de idade. E o pastor fez uma pergunta para ele, disse: olha, qual a diferença da igreja de hoje para a igreja do tempo que o senhor se converteu? Ele disse: olha, eu vejo uma diferença. A principal: a igreja do tempo que eu me converti orava mais. Ele disse que tinha culto, que para começar o culto era 2 horas de oração. O pessoal passava, estava lá os crentes de joelho. E naquela época ser crente não era que nem hoje não, viu, menino? Eu sou evangélico, é honra. Eu sou um presbítero, sou um pastor. Naquela época, ó, doido. Eu me lembro que menino tinha a dona Célia se lembra. A dona Célia é muito mais velha do que eu, se lembra. Eu me lembro de um crente que passava lá na nossa rua, que o pessoal chamava ele de quê? De gato de bota. Quando ele passava de uma ponta da rua a outra, era motivo de zombaria. Porque ele andava social, né? O coitado não tinha muita coisa, andava com as botas assim. Vamos chamar gato de bota, porque o cara era crente. Hoje não, ser crente está. Ainda assim o povo não quer. Era uma época mais difícil. Mas ele disse: olha, nessa época, a diferença era que a igreja ora mais. Marca o culto para 7 horas e diz que vai encerrar 9. Vai até 9h10 e vê a cara da igreja. Passa só 10 minutos, não estou falando de 1 hora não. 10 minutos. Você marca um culto, irmão, do domingo para o outro. O abençoado ainda chega atrasado. Tem 7 dias para se organizar, para chegar no culto, e ainda chega atrasado. Qual evangelho, meu irmão, nós temos vivido? Meu Deus, estamos distante. Eu me considero distante desse Deus. Quando eu olho para a vida dos santos apóstolos, eu estou longe. Esses dias eu conversei 1 hora com o pastor José na igreja dele lá. Ele me deu uns testemunhos dele lá. Eu gosto de ouvir. Mas hoje, irmãos, a gente está num tempo que não se respeitam mais os mais velhos. Aí cada um por si. A gente tem que aprender uns com os outros. A igreja precisa se unir. É por isso que a igreja está sem identidade. Não consegue falar de Jesus para ninguém mais. Não ganha mais uma alma para Jesus. Não ganha. Por quê? Se ela mesma está insatisfeita com Deus, como é que ela vai levar alguém para Deus? Para finalizar, sua identidade está na palavra do Pai e não em circunstâncias. O Pai tinha dito que Jesus é seu filho amado. Logo, Jesus não precisava de pão ou qualquer outra coisa para entender a sua identidade. Jesus entendia que ele era filho de Deus porque o Pai tinha dito: você é meu filho amado. Do mesmo jeito é a igreja. Se você aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, não são mais as circunstâncias que vai dizer se você é filho ou não. É a Bíblia que diz que quando nós aceitamos a Cristo,
nós nos tornamos filho de Deus. Não é aceitar a igreja, não é aceitar o pastor Fábio, não é aceitar a ninguém, é aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se torna filho de Deus. O que vai acontecer depois daí, irmão, se você vai ter necessidade ou não, não tem um poder de manchar a sua identidade. Não tem um poder. Então a gente tem que voltar novamente ao primeiro amor. E lá diz, lembra de onde caíste. Logo eu entendo, irmãos, que às vezes tem crente orando. Ó, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Mas se Deus já deixou a ordem para a igreja voltar ao primeiro amor, é porque Ele já liberou o primeiro amor novamente. Está faltando a atitude nossa, de a gente olhar para trás e dizer, quando foi que eu comecei a esfriar? Qual foi a atitude que eu tomei, ou que eu deixei de tomar, que me levou a esfriar? Porque essa mentira do inimigo que diz que eu não aceito ela nem para o casamento. Quanto mais tempo de casamento, mais fica sem graça. Mas, meu irmão, eu e minha esposa somos casados há 13 anos. Nos conhecemos há quase 20. A cada dia nós estamos mais apaixonados um pelo outro. Eu aceitei a Jesus, eu não tinha nada. Um alcoólatra. E eu lembro que eu consegui comprar uma motozinha, eu estava trabalhando, tinha ganhado 200 contos na minha última corrida, o cara me assaltou. Botou um revólver nos meus peitos e me assaltou. Eu tinha uns 5 meses, sei lá, 1 ano de crente. E eu entreguei tudo, irmão. Botei o capacete na moto, deixei a moto funcionando. E eu saí assim, ó. O cara com um revólver desse tamanho. Não olhe não. Não, pode ficar tranquilo, pode levar tudo. Tá aqui a minha carteira. Tinha um celularzinho daqueles. Tá aqui, ó. Pode levar, meu. Tá aí, sai. Quando eu andei um pouquinho, eu vi umas carreiras. Quando eu olhei, eles 3 correram. E deixou a moto lá funcionando. Aí eu andava com 2 capacetes, eles levaram um. Voltei, peguei a moto. Botei o capacete de reserva na cabeça, me tremendo todinho. E eu me lembro que eu saí cantando. E eu me lembro da frase que eu disse para Deus. Eu disse, Senhor, esse acontecimento não mancha o que o Senhor é na minha vida. O Senhor continua sendo Deus para mim. E eu continuo apaixonado pelo Senhor. Não é as circunstâncias. O diabo tem tentado muitos crentes. Não, vou declarar aqui um milagre. Se eu sou homem de Deus, nem sempre Deus vai agir no sobrenatural. Talvez tudo que Deus quer é que você chegue em casa, chame lá a senhora, sua esposa, ou o senhor, seu esposo, peça um caderno, uma caneta e vá anotar tudo o que você deve. E reconheça que você está gastando muito mais do que o que ganha. Tem andado em ganância. Às vezes o milagre que precisa acontecer é essa atitude de organização na nossa casa. Aí se você... Mês passado eu anotei. Vala meu Jesus. Eu fiquei assombrado. Eu disse, rapaz, temos que cortar gastos. Mas se fosse na teologia de Satanás... Não, Deus vai ter que honrar. Eu vou lá, gasto feito um miserável, compro tudo que eu vejo, aí Deus tem que me honrar pagando. Que conversa é essa, irmão? Eu não estou aqui negando que Deus não faça milagre. Eu não estou aqui negando que Deus não possa entrar com uma provisão financeira na sua vida. Sim, mas nem toda vida. Nem toda vez. Tem momento que é momento de doutrina. Tem momento que é momento de você aprender a administrar as suas finanças. De você ir lá para a tua casa e ver que os teus filhos estão estragando comida. Os irmãos sabem que vocês têm um pastor liso. Mas eu tive o privilégio de alugar uma casa que já veio com ar-condicionado. Irmão, eu inventei de dormir uma noite no ar-condicionado. Olha um negócio maravilhoso. Aí pronto, comecei a dormir no ar-condicionado. Só que a minha conta de luz, que vinha 200 mil reais, subiu para 400 mil reais. Mas quando a gente está apaixonado por aquilo, não, pode deixar, dá para me pagar.
Mês passado pegamos um caderno, um ungido caderno, uma ungida caneta. Pastora, vamos aqui. Anote aí, vai. Aluguel, água, luz, internet, isso, aquilo, pensão de menino. Rapaz, a gente precisa se arrepender. Temos que cortar gasto. Estamos dormindo agora com um ventilador nos peitos, irmão. E antes de eu cortar, eu olhava assim para o ar, meu rapaz, o único conforto que eu tenho, eu não vou conseguir dormir direito, não. Irmão, durma a noite todinha. Ligo lá, até a muriçoca diminuiu esses dias. Mas eu tive que cortar. Já botei placa de venda no carro. Vai-se embora. Que ele se arrebente e vá-se embora. Eu não. Eu vou ficar doido por causa de um carro? Eu vou ficar doido por causa de um sapato, de um vestido, de um celular? Meu irmão, são coisas. A vida é mais importante. A cada dia mais pessoas aí com depressão, ansiedade e morrendo do coração. Por quê? Preocupação demais. Preocupação demais. Você é filho de Deus porque Deus falou e não por causa das circunstâncias. Queria pedir para a igreja ficar de pé para a gente orar. Feche seus olhos. Se tiver alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, que eu vou orar por você. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Continua, Senhor, a nos guiar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade em nós. Continua a nos moldar segundo a Tua palavra. Queremos nessa noite voltar ao primeiro amor. Queremos abandonar tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti e viver esse amor maravilhoso. Anunciar a Tua palavra com alegria, com convicção, porque nós somos os filhos de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores de Cristo. Continua, Senhor, a Tua obra na vida da Tua igreja. Assim como Davi, Senhor, que nós possamos olhar para o céu e dizer: o que tem eu no céu além de Ti? Que o Senhor seja o nosso maior tesouro. Que o Senhor seja a nossa paixão, o nosso amor, o nosso porto seguro. Que essa igreja seja ungida nessa noite e ela se transforme. E aqui o Senhor levante pessoas ganhadoras de alma, pessoas que vão buscar as almas perdidas, que vão orar pelos enfermos, que vão anunciar as boas novas. Pessoas, Pai, que vão deixar de sonhar de ser enviado para a África, mas que vão pregar para o seu vizinho, que vão pregar para a sua família, para os seus filhos. Que cada casa aqui, Senhor, seja uma extensão da igreja, seja uma casa de oração. Levanta, Pai, levanta aqui pessoas novamente, pessoas que já viveram isso e hoje estão caídas, vivendo uma mediocridade. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus teve que um dia desistir. Moisés desistiu do seu chamado. Quando ele menos esperava, Deus chamou ele novamente e usou ele para libertar o povo dele do Egito. Elias foi para dentro de uma caverna e pediu para morrer.
E Deus chega lá e diz: Elias, o que tu fazes dentro da caverna? Sai para fora. Pedro negou a Jesus. Paulo perseguiu a igreja. Ainda assim, o nosso Deus foi poderoso em transformar essas pessoas e tornar elas mensageiros do Evangelho. E assim eu creio que o Senhor está aqui nessa noite. O Senhor quer te levantar. O Senhor quer te curar. O Senhor quer que você volte novamente a falar dele para as pessoas, a anunciar o Evangelho da paz. Volte novamente. Levante ante. Fale do amor de Cristo, porque isso vai te trazer a verdadeira alegria. É por isso que muitos andam tristes, porque deixaram de anunciar o Evangelho, deixaram de ver Deus usando as suas vidas para resgatar outras vidas, para restaurar os lares, para resgatar as pessoas das drogas. Se levante nessa noite. Eu queria chamar o pastor José para fazer aqui uma oração por nós. Amém. Pode ser daqui. Amém. Louvado seja Deus. Pai querido e amado Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor, por esta palavra, pelos teus conselhos, Senhor. E agora que nós devemos guardar essa palavra em nosso coração, como diz o salmista: guardei, escondi a tua palavra, para que não pecasse contra ti. Aleluia. Deus, o maior pecado nosso é pecarmos consciente daquilo que o Senhor não se agrada que nós façamos. Mas nessa noite nos perdoa, Senhor. Nos ergue novamente, faz entender que o melhor para a nossa vida é te obedecer, pois é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu só quero dar um aviso antes de liberar vocês. Nesse mês de outubro, todos os nossos cultos serão no sábado, né? Vamos fazer um mês de outubro aí, nossos cultos no sábado, às 19 horas. Avise as pessoas que não vieram hoje, tá bom? Então, nesse mês de outubro, todos os nossos cultos serão nos sábados, às 19 horas. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Que você tenha a melhor semana da sua vida até agora. Que essa semana, esse final de semana e a outra semana, seja cheio de comunhão com Deus, cheio das providências de Deus, cheio da paz. E que a graça, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja, hoje e eternamente. A igreja que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor, exalte o nome dEle, porque Ele é maravilhoso. Irmãos, nós temos hoje aqui os aniversariantes, né? Quem está aqui hoje que aniversariou esse mês? Dona Zilma, vem para cá, Dona Zilma, para a gente orar pela senhora. Tem o Luiz, né? É? O Luiz, cadê o Luiz? Vem, Dona Zilma. Vem para cá. Quem mais? Tem mais gente, tem não? Dona Célia, está aqui a Dona Célia, ó, escondendo. Vem para cá, Dona Célia. Os aniversários vão dar R$100 cada um hoje para inteirar o... Então vem para você dar R$100. Cadê o Luiz? Vai buscar o Luiz. Tá vindo? Esperar só o Luiz para a gente orar aqui pelos aniversariantes. E eu... Vai ter ali um cremezinho de galinha ali, irmão, com uma farofinha de gato. Né? Não vai embora não, espera aí para você comer com a gente. Tá? Cadê o Luiz? Luiz! Vai buscar o Luiz. O Cleito foi buscar? Só mais um minutinho, irmãos. Dá tudo certo, tenham fé.
Que a igreja estenda a mão em direção aqui aos aniversariantes do mês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, a dona Célia, uma mulher de Deus, a dona Zilma, Senhor, também uma mulher de Deus, e o Luiz, Pai, esse jovem. Queremos, Pai, apresentar essas 3 vidas ao Senhor e abençoar eles, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor derrame sobre a vida deles saúde, felicidade na vida deles, Pai. Unção, que eles andem no Espírito e vivam no Espírito. Que o presente deles nessa data seja a Tua presença na vida deles, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. E eu sei que o Senhor também se alegra nessa data, porque são pessoas que são especiais para Ti. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. E assim, Senhor, a Tua igreja ora e te agradece, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar os parabéns dos irmãos, né? Bota aí, DJ, aí uns parabéns aí, menos da galinha pitadinha aí. Vamos cantar aí os parabéns, irmão. Vai, vocês que sabem aí, ó. Vai. Ei,